Olá, comunidade do Bafo. E demais pessoas. Eu sou a Carol Filigói. Eu sou o João Vivas. E estamos aqui, mais um episódio com muita energia boa, tudo muito contagiante pra você aí se alegrar em casa e sempre aprender, né, Bê? Sim. Quero agradecer muito a EFA, essa produtora 360, que tá com a gente em toda essa temporada. Fazendo, produzindo, realizando. Se você tem restaurante, se você quer ter uma presença digital significativa aí nas redes, tá em destaque, sai na frente, sabe? Entre em contato com essa produtora EFA, que ó, é babadeira, viu? Você vai amar e pirar nos conteúdos. Sem contar que nós estamos aqui nesse palco que passam por aqui toda semana dezenas de artistas grandiosos, maravilhosos, trazendo cultura para nossa cidade de Campinas. Temos também o Alma em São Paulo, que está maravilhoso, cada dia com uma atração mais incrível do que a outra, com atrações até para crianças agora. Então, se você está em São Paulo, não perde a oportunidade de conhecer o Alma São Paulo. Você vai adorar. E hoje a gente trouxe como convidada a minha amiga e dona de uma agência também de marketing para DJs, né? Jornalista de música. Tô certa? Tá te apresentando direitinho. Certa. Tá tudo ok. Falei, mas faltou alguma coisa? Que eu sei que a Gabi é multifacetada. Sim, gente, muito prazer estar aqui, primeiramente. Já fazia um tempo, né, que eu queria ter um tempo para vir aqui conversar com vocês. Acompanho o podcast, super bacana. E sou amiga da Carol há muito tempo, né? Sim. E sim, eu sou jornalista de formação, especializei em marketing digital. E comecei a trabalhar com música há muito tempo, na verdade. Eu adoro música eletrônica, principalmente, né? Eu gosto de música de um modo geral, mas eu adoro música eletrônica. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre como é que foi, né? Desde viagem para festival, aí montei a Boreal para conseguir ajudar os artistas a construírem sua carreira, gerenciar. Boreal é a sua agência. Boreal Agency. A Boreal, na verdade, são duas. Tem a The Boreal Agency, que é uma agência que nasceu como uma agência de marketing digital, onde a gente cuidava de eventos e artistas como Sua Track Boa, e fazia planejamento de postagem e tudo mais, e também assessoria de imprensa. Hoje a gente está mais focado em assessoria de imprensa. E tem a Boreal Music Academy, que é a academia onde a gente tem os cursos de gestão de carreira, marketing e lançamento musical estratégico, que aí... Porque quem contrata uma assessoria de imprensa geralmente são artistas ou eventos que já estão consolidados, ou que estão lançando já uma música, que já podem ter um serviço. E a Boreal Music Academy ela é para ensinar artistas a se profissionalizarem, né? Então, menores, ou que já estão na estrada há muito tempo e querem dar um passo maior na carreira. E é isso aí. Estão meio perdidos e tal, e tem toda a sua estrutura. A gente oferece essa estrutura, exatamente. E como que nasceu essa vontade, Gabi, de você trabalhar com esses artistas? Com a Boreal. Então, na verdade, eu sempre amei música, né? Eu sempre sou da pista, eu gosto de festa, eu gosto de sair, eu gosto das conexões que eu faço durante alguns eventos. Inclusive você, a gente se conheceu, né? Como vocês se conheceram? Através da Bruna Guedes, na verdade, isso. né? Mas tem relacionado à música também. Que é uma foi. amiga nossa. E aí, como eu sempre gostei de música, eu já trabalhei em outros mercados também. Então, eu trabalhava numa startup, onde a gente abriu o mercado no Vale do Silício, trabalhei com o mercado de livros, trabalhei com o mercado de gastronomia, trabalhei com algumas outras áreas. E eu percebi que na música, quando eu montei a Boreal, a gente começou a Boreal em 2017, meio pequena ainda, não era ainda uma empresa, eram 3 pessoas fazendo freelas, mas eu escrevia, eu era jornalista. E por conta disso, eu virei editora de uma revista de música eletrônica, que é a House Mag, e hoje a Boreal também está ajudando a produzir conteúdo. Eu percebi que eu recebia releases ruins, que o pessoal não sabia trabalhar direito, os artistas estavam sempre perdidos, me pediam isso, me pediam aquilo. Como eu me especializei em marketing digital, eu falei, olha, acho que é uma área que eu preciso ajudar a crescer e profissionalizar. Então foi por isso que eu montei a Boreal e que eu vi essa necessidade. Porque os artistas realmente, eles não têm muita informação, né? Você encontra, assim, você vai no Google, ok, as etapas de um lançamento musical, como fazer, mas não é muito aprofundado, eles precisam de alguém que realmente ajude. Então, nossos cursos de dar mentoria também,
Então foi vendo essa necessidade do mercado mesmo que a gente começou a trabalhar com isso. E às vezes quando joga no Google também, vem uma coisa meio receita de bolo, mas que personalidade diferente muda, não é? Para um DJ para o outro. Totalmente. Inclusive a gente abriu um curso de branding justamente para a gente conseguir atender essa questão. Porque não adianta você ter uma fórmula. Existem algumas fórmulas, né? Então, por exemplo, no lançamento musical, você faz o seu pré-lançamento, você aquece seu público ou públicos novos, né? Então, você trabalha com anúncio, trabalha com conteúdo, trabalha com parcerias e tal. Pega um público frio, vai aquecendo, depois você faz pré-save, se você quiser, o pré-lançamento. Aí você lança, depois você faz o pós-lançamento, você continua mostrando sua música. Então, tem algumas etapas, tem algumas coisas que você pode aplicar, mas cada artista é um artista. O hit não é uma coisa, como é que fala? Ele não é exato, né? Você pode fazer uma música que você acha que não vai dar nada e ela bomba, ou não. E cada artista, ele é diferente. Então, a gente começou a trabalhar com branding também, para fazer com que o artista encontre a sua autenticidade. Então, ele tem também um passo a passo, onde ele descobre seus valores, onde ele começa a se aprofundar. Monta sua persona. Também monta sua persona, exatamente. E aí ele consegue, a partir disso, criar melhor seu próprio conteúdo, conversar melhor com o seu público, entender aonde que a música dele pode se encaixar nesse mercado, onde ela pode ir, onde ela não pode ir, quem é seu público. E é muito profundo. Geralmente os artistas que fazem esse processo, eles descobrem outras coisas da vida também. Propósito, por que eles fazem isso. Então é um processo bem profundo que vai no âmago, para a pessoa realmente, o artista, ele tem que ser isso, né? A arte vem de dentro. E muitas vezes ele esquece disso, ele olha para fora. Então, o que o Vintage Culture tá fazendo? Com o artista maior, o que o Alok tá fazendo? O que a Anitta tá fazendo? Mas ele tem que entender o que é importante você olhar para os grandes artistas, é importante. Mas cada fase da carreira é uma fase. E o mais importante é olhar para dentro. Então, por isso que a gente também trabalha com isso. E eu acho que se encaixa muito no que você está falando, é a questão do processo também, né? O que a gente estava falando até no último episódio da semana passada, sobre valorizar, celebrar, né, as conquistas ali. Quando você está olhando muito Anitta, Alok e tal, você se perde e começa a se achar menor, ou tipo, não sou capaz, tal. Eu acho que esse trabalho vocês devem trazer forte para os artistas de vocês. Isso é muito interessante que você falou, porque tá uma discussão muito grande, inclusive, porque se a gente pegar o mercado, os artistas hoje, que conseguem realmente viver de música, infelizmente não é a maioria. Então, mas muitos deles conseguem viver de música, conseguem fazer seus shows, suas turnês, mas não vão se tornar o próximo Alok, não vão se tornar uma Anitta. Então, trabalhar com a expectativa é muito importante, né? Você gerenciar. E essas frustrações, elas acabam gerando outras coisas. Ou você desiste da carreira, ou você acha que você está devagar demais. Aí você fica olhando para a grama do vizinho que está mais verde que a sua. Sempre vai estar mais verde que a sua. E às vezes não está. Né? Independente do artista, né? Independente do artista, exatamente. Às vezes você olha para alguém que está começando e fala, nossa, já conseguiu? Entendeu? E aí você olha para o artista e você fala, olha aqui, eu trabalho com um artista, por exemplo, o Aneto. Ele acabou de conseguir 120 mil plays na música dele. É extraordinário. Ele está comemorando, ele está fazendo postagem, tá fazendo um monte de coisa. Mas tem artista que acha pouco, que é 1 milhão, né? Você faz 10 mil, já é uma grande coisa. O seu primeiro play já é para ser comemorado, né? Seus primeiros fãs, eles têm que ser cativados. Então, se você esquecer os seus primeiros fãs, você não vai conseguir chegar nos seus 100 fãs, nos seus 1000 fãs, e por aí vai. E aí você tem que gerenciar também a sua saúde mental, né? E você estava falando aqui agora que tem alguns artistas que não vão ser um Alok, não vai ser uma Anitta e tal. Como você faz para perceber isso e como é o processo de falar? Porque eu trabalho nesse meio artístico, eu vejo que o ego às vezes atrapalha muito. Por isso que eu amei essa sua ideia de branding, porque eu acho que trabalha ali, né? Trabalha o ego. Mas existe muito isso do ego, de fui convidado para o festival, fulano abriu, eu não, ou tal, tá num evento, eu não. E você tendo uma agência, você tem muitos do mesmo nicho ali dentro. Como é que você faz para organizar e conseguir levar isso numa boa entre seus artistas? Eu acho que esse é um trabalho, na mentoria a gente trabalha muito isso, a gente conversa com os artistas e a gente explica para eles o processo. Né? E aí a gente tenta fazer com que eles fiquem realmente contentes com o trabalho que eles estão fazendo.
não dá pra você virar pro artista e falar, você não vai dar certo, você vai dar certo, porque não tem como você apontar isso, né? Uhum. De vez em quando você até identifica algumas características na personalidade do artista, você fala, não, esse artista tem garra, ele vai fazer o que precisa fazer. Outras vezes o artista Se sabota. falta aquela ambição, aquela vontade, e aí realmente tem que trabalhar, fazer uma terapia, né, fazer alguma outra coisa. Mas a gente consegue guiar o artista para que ele não se frustre com essas coisas. Então, por exemplo, a gente trabalha com tem um artista grande que a gente trabalha, por exemplo, a Carola. É uma artista que já tocou no Tomorrowland, da Bélgica, tocou esse ano de novo no palco principal, tocou no Lollapalooza, em Chicago, foi a única brasileira esse ano, se eu não me engano. Ai, que bacana. E ela, aqui no Brasil, tem algumas festas que ela toca cedo, que ela abre para outros artistas. E ela tá feliz com isso também, porque ela consegue fazer um set diferente, né? Ela consegue entender que dentro daquele evento, o lugar dela, naquele dia, foi lá. Não significa que no próximo evento ela não possa tocar um horário mais tarde. Isso é um exemplo, tem outros artistas. Então, e até mesmo a gente estava conversando agora há pouco, né, antes de começar a gravação, sobre o The Town, né, que é um festival que acabou de acabar, a gente está gravando hoje, segunda, acabou ontem. Eu fui pro The Town no domingo, que foi o último dia do The Town, e algumas pistas não ficam tão cheias, ou porque, por exemplo, o Bruno Mars estava tocando no palco principal, e um artista extremamente grande, já respeitado, que toca no mundo inteiro, tocando em outro palco, para meia dúzia de pessoas. Então, como que fica isso, né? Acho que faz parte do jogo, né? Só de pensar, estou no The Town, caraca, fui convidado para estar aqui, entendeu? Acho que esse é o passo da conquista que tem que comemorar. Uma vez eu fui no rodeio de Jaguariúna, americana, não lembro, tem muito tempo, e a Anitta estava começando. E foi a única vez que eu fui em rodeio que era assim, 2 palcos, um do lado do outro. E aí um lado ia tocar Luan Santana e o do outro Anitta. Sendo que primeiro a Anitta, depois o Luan. As pessoas, para não perderem a visão pro Luan, eu tava no camarote, na época o camarote era atrásão, assim, cara, eu fiquei com dó. A Anitta fechou assim de lado no palco, eu lembro muito. Aí hoje eu vejo a mulher, primeiro global e não sei o quê. Imagina se ela tivesse ali, tipo, desistindo. Ela já esteve nesse lugar, né? Exatamente. Todo artista grande já foi pequeno um dia. Né? Isso que o que as pessoas precisam entender, né? Nesse processo, confiar nesse processo. Confiar nesse processo. E eu acho também que é saudável você querer chegar lá. Eu acho que a ambição é uma qualidade super importante para qualquer carreira. Né? Se você não tem ambição, tudo bem. Mas se você tem, é importante você ter e saber que você pode chegar em lugares mais altos. Mas também, se você não chegar no topo mais alto do mundo, você vai ficar vivendo uma vida frustrada, né? Você vai viver uma vida frustrada ou você vai, não, olha o que eu já conquistei, olha tantas coisas que eu já fiz, né? Então, acho que é você olhar para o ano passado e falar, não, hoje eu tô melhor, né? Acho que isso é mais importante do que você olhar para o seu futuro e falar, nossa, ainda não cheguei em nada. Não, né? Você chegou em vários lugares. E se o artista entende isso, a caminhada fica muito mais tranquila, muito mais prazerosa, porque às vezes a gente fica sempre achando que tudo que a gente quer tá lá depois. E às vezes não, tá aqui agora, né? E eu acho que isso faz muito sentido para você viver uma vida felicidade, porque no fundo todo mundo quer ser feliz, né? Ô Gabi, você acha que aqui pro artista brasileiro é mais difícil do que pros outros artistas de outros países? Você que já esteve, né, em Londres, você já morou, né? Eu morei em Berlim, mas fui pra Londres algumas vezes. Você já morou lá na Europa, enfim. Como que você acha que é, assim, a diferença? Você acha que é mais difícil? Eu acho que no Brasil a gente valoriza um pouco menos a arte, a cultura. Apesar de a gente ser um país que, né, já foi berço de vários gêneros musicais fantásticos que, inclusive, a gente exporta para o mundo. A gente está vivendo uma fase muito boa no Brasil. Tem muitos artistas se dando bem, tem muitos artistas indo para fora, tocando em grandes festivais, pequenos festivais e eventos e clubes e tal. Mas eu já morei em Nova York, por exemplo. O que eu percebo lá é muito mais fácil o acesso à tecnologia. Então, uma banda de garagem lá, o som sai muito mais potente, muito melhor do que uma banda de garagem daqui. Porque tudo lá é mais acessível, né? E eles têm mais incentivo também.
Na Europa, a mesma coisa. Berlim, por exemplo, tem uma secretaria, vamos assim dizer, não é bem uma secretaria, mas tem um órgão lá na prefeitura governamental que apoia os clubes. Os clubes, eles se organizam também para entender como eles podem se proteger da especulação imobiliária, de agentes externos, né? Então, claro que existe disputa, toda cena tem, mas também existe essa coisa de você querer manter a sua cena viva, seu lado cultural. Então, no Brasil tem essa questão financeira, tem essa questão da tecnologia, que é um pouco mais inacessível. Melhorou já bastante, lógico, né? Hoje em dia baixou um pouco o preço de várias coisas, as pessoas viajam mais. E também, eu acho que aqui alguns gêneros predominam, a gente sabe, né? Agora a gente tá com trap, bombando nos chats, o funk também cresceu muito, o sertanejo domina absolutamente todos os charts. E se você não faz parte desses gêneros, é um pouco mais difícil, né? Então alguns vão se destacar, outros não. E outro brasileiro também tem uma coisa de valorizar muito o que é de fora, né? Eu vejo isso... Esse é um ponto também. Tipo, a maioria dos meus amigos, tal, consomem uns sons lá de fora, eu nem sei quem são, e tendo vários do mesmo segmento aqui, e não são valorizados, não procura, não acha tão interessante. E a gente vê isso também muito nos festivais, né? Também. Eu acho que... Eu vi, acho que a Luísa Sonza hoje fez um Twitter falando sobre isso. Ela falou, gente, a cena musical brasileira tá efervescente. A gente tem um monte de artista novo, um monte de gênero, um monte de gente se destacando e um monte de gente tacando hate em todo mundo, né? Então, assim, você tem que aceitar. Mas uma coisa que eu queria levantar aqui, a gente tá falando de Luísa, a Anitta falou sobre os festivais no Brasil. Falou que ela nunca mais sobe num palco de festival, seja Rock in Rio, The Town, Lola, qualquer um, até começarem a aprender, de cima para baixo, a valorizar os artistas brasileiros. Aí ela usou comparações de tipo, tem artistas internacionais que vêm ganhando 16 milhões de reais, revertindo, para subir no palco. Enquanto o artista brasileiro oferece 200 mil, ele vem querendo investir 3 milhões do bolso dele, então ganha 200 mil, investe 3 milhões, para ter um show e às vezes nem é num horário legal, nem no palco. Então não acha também que tem que vir de cima essa valorização para os nossos artistas? Tipo, pô, um artista grande aqui, brasileiro, tá, vamos valorizar os grandes, não sei como é que fala, mas os grandes donos desses festivais. Por um cachê, por exemplo, é um ótimo lugar para melhorar, né? Bruno Mars, se eu não me engano, foi 50 milhões, não foi? Eu não Pra sei. todos os... Não posso estar falando besteira, mas ouvi falar, né? 50 Mas em milhões torno pros dois. disso, que seja A equipe 16, inteira, 20 milhões. dois shows, pode ser. É assim, o problema que eu vejo, existe isso em todas as cenas, né? Então a gente vê na cena eletrônica, por exemplo, que é onde eu mais atuo, artistas brasileiros realmente reclamando que grandes festivais aqui não pagam os cachês que eles recebem em outros eventos, mas pagam para o... Por outro lado, a gente vê também, a gente saiu de uma pandemia, onde uma geração inteira passou sem a dance music, por exemplo, sem sair, sem a dance floor. Então esse gênero específico perdeu um pouco de espaço para essa nova geração. E a gente está vendo um boom assim na cena brasileira de grandes festivais vindos, internacionais, muitas peças, muitos artistas grandes ganhando muito. E sim, existem muitos artistas que já estão consolidados há um tempo, estão com dificuldade de aumentar seu cachê, estão com dificuldade, e pequenos produtores também. Clubes, eventos locais estão sofrendo, porque os eventos são caros, os grandes. Quanto que custa para você ir num The Town? Quanto custa você ir num Tomorrowland? Num Afterlife? Né? Então, a galera hoje está preferindo, muita gente está preferindo gastar mais dinheiro num grande festival, num grande evento, do que ficar saindo de final de semana. E aí os pequenos eventos começam a sofrer com isso. Então tem esse lado dos pequenos produtores, médios produtores ou até grandes, e tem o lado dos artistas. E tem o lado do público, que quer ver certos artistas. E aí é uma questão que a gente pode entrar também, que é essa questão que você falou, da produção musical ter esse feeling de mostrar. E aí eu vou dar um exemplo recente do The Town. O palco eletrônico do The Town, que é o New Dance Order, esse ano, resolveu apostar numa curadoria focada mais em artistas alternativos. Muita gente reclamou a massa, por quê? São artistas excelentes do techno, do house, artistas que criaram o techno, vieram para o Brasil e tudo mais, mas que a massa realmente não conhece muito.
E eles reclamaram disso. E o palco não ficou tão cheio. Realmente, tinha momentos muito vazios. Então, por um lado, a gente vê um produtor de evento postando numa coisa. Por outro lado, a gente vê um público que não está tão aberto assim a ouvir. Então, a gente tem uma questão muito profunda no Brasil, que é também de aceitação. Porque eu vejo muitos artistas lá fora, locais, sendo valorizados. E aqui no Brasil, eu acho que o público está aberto, sim, a um certo ponto. Eu acho que está mudando. Mas eu acho que a gente precisa ir um pouco mais profundo. Então, apostar um pouco mais, os meios de comunicação também, falar um pouco de outros artistas, né, colocar e profissionalizar o artista como todo, porque se ele consegue se divulgar, né, fazer um bom branding e tudo mais, ele também começa a ser melhor visto ali por aquele público, né. E claro que o artista que mais tem comunidade, mais engajado, vai levar mais público, isso é fato. Mas é um problema. Então, é um problema de várias esferas, várias né? esferas, é difícil a resposta. Né? Tem a ver com as pessoas que têm dificuldade de aceitar uma música nova, né? Tem muita gente que não sai se não conhece o artista, ou se não ouve uma música nova, ou tem medo de conhecer uma música nova. Parece que tá todo mundo vivendo na infância, quando a gente passa por aquela fase de não querer experimentar nenhuma coisa nova, né? Que é algo bem infantil mesmo, mas eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade disso, né? Cara, é muito engraçado isso, né? Eu escuto muita gente falando, e curte o Alok, né? Porque é a massa, é a manada. O cara bota uma pirâmide em Copacabana, lá. Acho ele incrível. Inclusive, canta, meu amor, te amo. Mas, ao mesmo tempo, não conhece vários outros que fazem o mesmo som que ele. E não querem, não, esse não gosta. Cara, mas é o mesmo som. É o mesmo segmento, é o mesmo. Eu não sei se o eletrônico ele é muito nichado. Eu vejo pelos meus amigos, tipo, putz, eu gosto de pop, funk, sertanejo, mas quando o eletrônico, não. Mas tipo, por quê? Você não gosta? Você já escutou? Você já foi? Você já botou pra sentir? Porque pra mim, João, a Carol e o Condé também, o DJ Condé, colocou muito isso em mim, que é uma música de você sentir. Às vezes eu quero ouvir uma música sem letra, eu quero ouvir a batida, quero ela entrando em mim, eu quero me jogar, eu quero me teletransportar. E eu vejo isso muito no eletrônico, coisa em outras músicas que já é mais guiada, já tá falando disso, não te leva. Mas não é muito nichado os públicos, tipo, quem gosta do eletrônico? É muito nichado, eu vejo. É uma comunidade muito específica, né, que tem valores, é uma forma de comunicação. Realmente é um grupo assim, de pessoas que está crescendo. E assim, no Brasil, realmente, eu acho que a música eletrônica ela já conseguiu atingir patamares muito grandes. O Alok tem um papel fundamental nisso, inclusive, porque o Alok ele conseguiu colocar Hear Me Now em primeiro lugar no Spotify durante muitos meses. E depois disso, outros hits também. E o trabalho dele realmente é para você trazer o público mais para esse meio do DJ, do disc jockey. Ele já conseguiu abrir mercado para alguns outros DJs que vieram também. E outros artistas também conseguem. Mas realmente é um nicho muito específico. Que a galera assimila muito com balada, com diversão, com pegação. Mas quem gosta de música eletrônica, quem vive isso, não é isso, é estilo de vida. Né? É estilo de vida. E aí, quando a gente fala disso, né, acho que a galera do Psytrance vai falar, né, tipo, que não, que é uma família, né, uma comunidade muito mais específica e algo que sobrevive há muito tempo, a galera do Psy, né? E o Alok veio daí, aí canta, e o Juarez, eles vêm, né, eles são os donos do universo, eles são os idealizadores, né, do universo paralelo, e o Alok nasceu nesse berço, né, desde pequenininho. Exatamente. E dentro da música eletrônica tem isso também, tem os nichos. Né? Então o Psytrance já é outra família, mas tá quebrando muito essas barreiras, né, Tecno tá colocando o Psytrance ali, tem muita, eu acho que a nova geração, ela vem um pouco mais aberta. Talvez existe essa lacuna. Talvez tenha esse fato que eu falei da pandemia, que fez com que a nova geração não dançasse na pista e, né? E eu acho que também a galera da House Music não atingiu essa galera, né, no TikTok. Alguns, mas... o Mochak, por exemplo, que é um fenômeno do TikTok, que na verdade viralizou com alguns vídeos no TikTok. Não é um fenômeno do TikTok, ele é um DJ excelente.
Mas ele viralizou no TikTok, ele atingiu novos públicos e hoje em dia ele é super conhecido por vários públicos. Ah, eu não sabia que o start dele tinha sido também no TikTok. Que legal. A gente tem alguns cases, assim. Uhum. Mas não entrou tanto. Eu acho que o público da nova geração tá um pouco mais aberto a ouvir os techno, mas eu também ouço psy, mas eu também ouço isso, mas eu também ouço isso. Tem alguns gêneros que não se conversam muito, né? Ou eu ouço rock, ou sertanejo, né? Então, existe essa barreira que eu espero que se quebre cada vez mais, né? Eu mesma, quando eu era mais nova, eu gostava muito de um estilo, depois de outro. Hoje em dia eu ouço tudo. E é muito maravilhoso quando você consegue ouvir tudo, porque daí você fica bem em qualquer lugar, né? Tudo fica mais tranquilo, tudo fica mais gostoso. Eu vejo muito esse preconceito também, como era com rock. Quando eu era mais novo, tipo, não, ali é roqueiro, tipo, sabe? Era um estilo diferente do que a galera estava acostumada, né? Sai um pouco do que o povo leva do padrão e conservadorismo e não quer entender, né? Entra essas áreas mais conservadoras. É do capeta, é não sei o quê. Que a gente acha, e não, mas interfere muito, porque o negócio propaga, né? Interfere muito. E hoje na Boreal, Gabi, tipo, eu nunca fui DJ, nunca fiz nada, mas tenho esse sonho. Quero do zero, cru. Vocês criam, vocês ensinam tudo isso ou não? Pra chegar na Boreal tem que passar ali, tem que ter uma análise, tem que olhar, vocês já pegam de um patamar pra cima, sabe? Não, pra contratar assessoria de imprensa na agência, a gente olha e dá um feedback, a gente fala, dá pra gente trabalhar aqui, não dá, até onde a gente consegue ir aqui, não, depende do caso. Mas pra Boreal Music Academy, não, a gente pega do zero também. Uau! Então, o artista, a gente tem artistas que, inclusive, se lançaram na pandemia, entraram na nossa comunidade e, a partir daí, conseguiram deslanchar em várias músicas e várias coisas. A gente tem um passo a passo, né? Então, eu acho até que pro artista que está começando, é melhor ele já começar profissionalizando. Sim. Porque é muito difícil você fazer sozinho, é muito complicado. O artista não conhece. O artista não quer ser marqueteiro, né? Ele quer ser artista, ele quer ser músico. Ele não gosta, às vezes, de fazer essas coisas. Então, quando você tem alguém te falando, faz assim, faz assado. Cobrando, né? Dando cronograma pro cara. Sim, se você fizer uma mentoria, você vai ser cobrado, assim, nesse sentido de, vamos, né, ter um planejamento de onde você quer chegar. Então, facilita muito pro artista. E aí ele consegue ter uma visão 360 da carreira que ele não teria. Como funciona o mercado, como fazer networking. Porque às vezes o artista não sabe nem chegar num contratante, não sabe nem chegar numa gravadora. E até isso a gente ensina, a gente fala, chega dessa forma, primeiro mostra o seu trabalho assim, tal. E outra coisa, mexer com o ego. Se a pessoa não te respondeu, não fica chateada. Se a pessoa recebe milhões de mensagens, ela não vai conseguir responder todo mundo. Continua tentando, né? Isso então, é muito legal. A gente tem esse passo a passo. Gestão de carreira é uma coisa, né? Você fazer o planejamento da sua carreira, você começa fazendo planejamento. E o planejamento da sua carreira tem que ser muito realista. Então, assim, eu vou lançar essa música agora, mas seja realista. Quantos plays você quer atingir? Faz o planejamento para atingir 5.000 plays primeiro. Né? Não vai querer atingir 100 mil de uma vez. Até essas metas curtas te deixa mais animado, né? Porque se a gente consegue atingir, isso dá um ânimo, né? É bom. Exato. E aí você comemora. E se você passa ainda, melhor ainda, né? Eu vejo muito, eu posso estar viajando, mas a Boreal seria tipo uma Condizila, só em vez do funk pro eletrônico. É que a Condizila é uma produtora, né? Sim. A gente não faz produção. Vocês não fazem produção de clipe, de vídeo, de nada disso? Não. Podia... A gente divulga, entendeu? Então, nossos artistas vão lançar um clipe, a gente faz o planejamento da divulgação do clipe. E vocês têm também indicações, esse caminho é legal, tá? Sim, então vamos por aqui, data, qual que é a melhor data, qual que é a melhor... a gente já, dependendo do artista, a gente consegue ajudar no roteiro também, pra chegar num... Porque tá tudo conectado, né? O lançamento musical bom é quando você tem um storytelling, uma narrativa. Pra tudo. Você tem um tema ali, e aí você tem que trazer isso para sua comunicação, para o seu estilo, para sua vestimenta. Você se incorpora ali, né? Você tá fazendo um lançamento. E no clipe é a mesma coisa. Então a gente ajuda também, vamos fazer assim, vamos fazer assado, luz, tal. Mas a gente tem outros profissionais que fazem isso melhores que a gente pode indicar. A gente trabalha com alguns também.
Então, a gente dá essa assessoria, a gente faz a divulgação, mas a gente não produz, né, o clipe e tal. Não, mas isso é muito legal, porque, por exemplo, você trabalha com, você falou a Carola, né, que já tá trocando fora e tal, não sei o quê, e trabalha em outros, e dentro. O lançamento dela é muito diferente do lançamento de uma outra pessoa que ainda não teve essas oportunidades de serem vistas para outros lugares, entendeu? Então é tudo estratégia. Gente, valorizem vocês DJs aí que estão começando, estão pensando, ó, estão tendo uma aula aqui com a Gabi de como fazer o rolê acontecer. Uma curiosidade, eu não consumo muito o eletrônico, consumo um pouco mais para da Carol e do DJ Condé, mas rola essas coisas tipo de feat também no eletrônico? É uma estratégia legal? Tá acontecendo? Muito. Inclusive, é uma estratégia ótima para você atingir novos públicos. Sim. Porque a partir do momento que você faz uma collab, né? A gente usa mais essa palavra collab, com outro artista que esteja relacionado com você, você está atingindo também o público dele. Então, é uma estratégia ótima de alcance, além de visibilidade dentro do mercado. Porque dependendo do artista que você trabalha, você consegue atingir um produtor ali, você consegue fazer. E, por exemplo, a gente vê artistas fazendo back-to-back, tocando junto, né, DJ, ou produzindo uma música junto, né? Você tem as duas formas. Ou você pode fazer feat com artistas fora da música eletrônica. Pode trazer uma cantora de funk, você pode trazer um de MPB. Inclusive, dentro da nossa comunidade, a gente já teve a Lily Angel, que é uma cantora de MPB maravilhosa, né, com o Melissas, né, que é o grupo dela, que fez um feat com alguns DJs que também estavam na comunidade, eles produziram, fizeram remixes da música dela, e a gente fez também um trabalho, a gente apoiou, fez a divulgação, foi muito legal. Então, essas possibilidades para o artista, elas só incrementam a carreira dele. Olha que legal. Eu lembro quando o Gustavo fez Gustavo é o DJ Condé, que é marido da Berlô, tá? Só pra atualizar as pessoas. Quando ele participou lá na pandemia de um... Ele fez o desafio Os desafios. 7 dias de Instagram, acho que isso. Aí teve alguma etapa que aí eu lembro que ele tinha que fazer alguma coisa com outro artista que era de funk ou de rap, eu não me lembro, mas era assim, de uma outra vertente, totalmente diferente da dele. De conforto, total. A gente promoveu esse desafio, foi muito legal, porque ele traz muito resultado rápido. Trouxe muito engajamento mesmo. E aí a gente teve esse último... É um desafio mesmo, né? Onde os alunos, eles têm que fazer uma parceria com outros, e aí eles têm que fazer um projeto junto e divulgar esse projeto. E eles fizeram a sério, muitos fizeram música junto, outros live, algumas coisas assim. E aí é legal, porque você consegue entender um pouco mais de outros mercados, abrir a cabeça. Eu acho que música tem muito isso, né? As pessoas, voltando um pouco para aquele assunto de querer ouvir uma música só, outra música, elas querem pertencer a um grupo, né? Os fãs. A gente tem essa necessidade de pertencer a tribos, né? A se identificar com algumas pessoas. E por isso que as pessoas, elas ficam muito, gosto desse estilo musical, a música tem muito isso. Por outro lado, já que a gente está abrindo, para o artista é importante pegar outras referências. Então é importante você saber de outros gêneros que estão, né, nascendo ou que já vieram de há muito mais tempo, porque se você só ouvir aquilo, você não vai ter um leque de referências muito grande. Então eu acho isso muito interessante, por isso que a gente criou esse desafio, para que eles pudessem se conectar também com outras pessoas que eles nunca viram na vida, sair da zona de conforto, exercer a criatividade e criar um projeto legal em cima disso. E todo dia tinha um desafio diferente, era muito legal. Tipo, tinha que postar não sei o que, tinha que fazer um Reels, tinha que fazer não sei quantos stories. Isso, a gente dava uma aulinha, uma aula curta, explicava, e aí postava, valia pontos também. Então quem cumpria todos os desafios ganhava prêmio no final, para estimular mesmo o artista. Foi muito legal. E foi durante a pandemia, né? Que acho que foi aí que nasceram os cursos que você deu o pontapé inicial. Foi durante a pandemia, porque com a pandemia o mercado musical foi o primeiro mercado a parar, né? E acabou, né? Os eventos lives, assim, pelo menos. E aí, durante a pandemia, a gente teve mais tempo. Eu sempre trabalhei com marketing digital e eu sempre quis lançar um curso, eu sempre gostei de ensinar, né? Minha família também é de professores. Eu sempre achei que o digital é incrível, né, gente? O digital tem milhões, bilhões de pessoas. Então, se você trabalha bem, você consegue atingir muita gente. E como a gente não tinha o offline funcionando, a gente falou,
E agora, né, nossos artistas não estão mais tendo shows, nossos clientes pararam um pouco de contratar nossos serviços, agora a gente tem tempo para focar nisso. Aí eu me juntei com a Deia, que era booker da Box, na época a Box Alice também era nossa cliente, então ela vendia artistas da agência, né, Lio, enfim, a Log também é da agência, e com o Rodrigo Rodrigues, que já trabalhou na Universal Music, enfim, em várias gravadoras grandes. E aí cada um de nós, né, dava uma parte. Então eu dava parte de marketing, a Deia de carreira e o Rodrigo de gestão de lançamento musical e estratégia. E foi aí que nasceram os cursos, e a gente foi criando outros produtos na Boreal, mais curtinhos, né? Porque esse plano Águia é um plano anual, né? Ele é bem profundo, você aprende tudo. Mas se você tem uma necessidade pontual, tipo aumentar meu engajamento, a gente criou esse desafio para aumentar o engajamento rápido, né? Baseado em tudo que a gente aplicava com nossos clientes. Então, tudo que a gente fazia com artistas que pagavam nossos serviços, a gente falou, vamos ensinar para eles fazerem por eles mesmos, porque eles não podem agora ter uma agência de marketing, mas eles podem crescer. Então, esse foi o propósito. E eu acho que foi uma mudança também, porque antes da pandemia eu via muitas pessoas trabalhando com mídia social e cuidando das redes das pessoas, né? E eu vejo que isso em todas as áreas vem mudando, até na sua área, não é? Tipo assim, agora você ensina a pessoa a fazer, ensina as técnicas, e aí elas mesmas vão e possam, porque é necessário que seja humanizado, né? É melhor. Eu acho que tem que ser humanizado, mas também atrair num outro problema. A gente tem no marketing digital, que são as hoje quem precisa, quando é relação empresa-pessoa, a empresa ela quer muito, mas não sabe, mas quer se meter. E aí não tem tempo, não tem paciência, não entende que é uma construção, é um funil. Não adianta eu já chegar ali vendendo o negócio sem ter toda a construção de storytelling, de brand e tal. Porque eu posso lançar, fazer um curso maravilhoso de marketing, chegar hoje no meu Instagram e falar, galera, curso de marketing, ó, clica aqui. Ninguém vai clicar, talvez minha mãe por dó. Entendeu? Então é uma construção. Aí o cara que paga sempre acha que paga muito e não tá acontecendo. E o cara que faz tá falando, porra, calma, vai acontecer, espera que eu estudei isso pra... Entende? Então aí... Tem seu tempo, né? E aí eu acho que as empresas de marketing, assim, algumas agências, começaram a pensar, cara, ao invés então da gente ficar essa bomba de ficar produzindo conteúdo, pedindo para produzir e tal, vamos vender curso, vamos vender mentoria, vamos ensinar o cara a fazer e deixa ele fazer. E aí o cara paga, faz e muitas vezes não consegue realizar porque continua com a cabeça dura, parada no tempo. Entendeu? E aí as coisas foram se dividindo, né? Existe o roteiro, existe o brand, storytelling, existe a direção de imagem, né? Então se você quer fazer um conteúdo mais elaborado, existem pessoas que fazem só isso, né? E não fazer tudo, uma pessoa fazer tudo. Mas aí, né? A Gabi pode falar mais também. Eu, como influenciador, o que eu sinto hoje? As pessoas demoram a entender, até porque também, assim, não falando mal dos meus colegas de trabalho, claro que não, mas por isso que eu falo muito, eu comparo comigo mesmo, porque tem muita gente ruim no mercado, como influenciador. Aqueles que compram, aqueles que fazem tal. Então a pessoa pergunta, João, quem você, sua maior, você compete com alguém? Cara, eu fico competindo comigo mesmo. Entendeu? Daquilo que você falou, do ano passado pra hoje, porque eu sei como eu trabalho. Sim. Eu não vou competir com um cara ali que eu não sei o que ele tá fazendo pra ter aquele engajamento. Não onde ele começou, quanto ele investe, quando ele não investe. Exatamente. Né? Só que aí hoje eu preciso ser tudo. Graças a Deus eu tenho a Paty, que tá com a assessoria ali me ajudando também. Mas por muito tempo eu tive que ser tudo pra poder diminuir custo. Porque quando você fala o seu valor, o cara não tem uma educação financeira do entendimento ali de quanto vale o trabalho e quer botar preço no seu rolê. E não dá, entendeu? Não tem como. E eu acho que em todas as áreas, né? Realmente, a gente... É difícil você trabalhar com marketing e você fazer marketing para outra pessoa. É muito difícil. Tem artista que quer largar na mão da agência, mas não é o ideal. O artista que se posiciona, que encontra seu posicionamento e entende como ele vai fazer aquilo, é muito melhor. Ele pode até contratar uma agência para ajudá-lo, mas ele tem que participar da criação de conteúdo. Senão vai ficar sem a cara dele. E aí ele não vai mostrar exatamente o que ele quer. Na Boreal, a mesma coisa que você. No começo, a gente fazia tudo. Eu fazia o operacional, cheguei a fazer postagem, cheguei a fazer tudo. Enquanto eu não tinha uma equipe. Hoje eu tenho uma equipe treinada, tudo mais, blá, blá, blá. Mas é assim com o artista também. Então o artista, no começo, vai ter que fazer muita coisa. Ele vai ter que fazer o pitch para a gravadora. Ele vai ter que criar o design dele para fazer. Ele vai ter que fazer o vídeo dele, pegar o celular, falar... fazer no estúdio.
ele vai ter que entender. Então é muito importante que ele realmente se profissionalize e entenda que ele precisa disso. Porque senão o artista não faz certo. Tem uma noção. Né? Eu estudo até hoje, eu compro cursos, eu tenho mentores meus de marketing digital, eu pago mentorias caras, boas no mercado digital, para que eu possa aplicar também nos meus alunos, né? Então, a gente nunca para de estudar, né? E lançamento digital, lançar curso, gente, meu Deus, é muito trabalhoso. Até porque o digital, ele muda toda hora. Outro dia eu cheguei numa livraria e falei, moça, um livro de marketing digital, mas assim, atualizado, bom e tal. Ele veio com um de 2017. Eu falei, amigo, pelo amor de Deus, não entrega mais isso pra ninguém não, cara. Até o marketing do Felipe Clotter já tá assim. Não aconteceu nem pandemia. Quanto o marketing mudou, a gente começou a conhecer o ser humano na época da pandemia. Mudou muito, né? O tipo de consumo, tudo. O tipo de consumo mudou totalmente e é isso, né? Eu acho que quem entender agora como são os consumos da nova geração e como que essa galera se, né, comunica e se une numa comunidade, são as pessoas que realmente vão conseguir dar certo. Não adianta você ficar, mas era melhor no meu tempo, não sei o que lá. Não adianta isso. Viva o tempo atual, amor. Entendeu? É agora, o negócio tá acontecendo agora. Então, né, sabe? Você pode até fazer marketing pra galera da mesma geração de você, mas Mas você precisa estar nas redes sociais, você precisa estar fazendo algo ali. A gente conversa muito sobre isso já, né? Ô, Gabi, e agora uma dúvida que eu fico aqui. Você como agência, eu já participei de agência, já fui agenciado. E muitas vezes a gente espelha, não que seja obrigação, né? Mas que vê como assim, a agência uma mãe, sabe? Tipo, nosso porto seguro ali no rolê inteiro. E quando a gente trabalha com números, com audiência, com engajamento, com internet, hater, o caralho a quatro, como fica a saúde mental dos seus agenciados? Assim, como é que você consegue acalmar tantos pratos, equilibrar tantos pratos assim na sua mão? Rola? Cara, esse assunto de saúde mental é um assunto que a gente tem que falar toda hora, né? Porque os artistas, eles realmente estão estressados, eles realmente estão sobrecarregados. E quando você entra na música e você vê que não é só você produzir, você muitas vezes fala, poxa, será que é isso mesmo que eu quero fazer, né? Aquilo, eu não quero ser marqueteiro, não é só você lançar uma música, você tem que fazer muito mais. Você tem que gerenciar sua carreira, enquanto você não tem uma equipe. Quem é manager, quem gerencia a carreira de um artista, realmente ele precisa ser muito amigo do artista. Ele precisa porque você vai carregar os problemas do artista junto com você. O manager é aquele cara que acompanha o artista num show, que tá junto com o artista o tempo inteiro. Então ele precisa realmente ajudar o artista a falar, cara, agora é hora de você procurar uma terapia. Ou agora é hora de você tomar um suco, bebe menos. Ou agora é hora de você... Entendeu? Então, você tem que gerenciar essas expectativas e você tem que gerenciar também o modo de vida do artista. Porque rotina, gente, ela é essencial. E às vezes, quando você é artista, você dorme tarde, você fica vira madrugada no estúdio. E aí acabou, a sua saúde mental pior ainda no dia seguinte. Então eu sempre falo, para você melhorar tudo isso, o que a gente, né, na Boreal, a gente fala para os artistas que a gente trabalha, para o nosso mentorado, nossos alunos. Cara, coloca no papel o que você vai fazer. Não deixa para, é a hora que eu estiver com vontade. Estabelece horário, né? Então, isso tudo melhora muito. O básico funciona. Alimentação saudável, exercício físico, dormir bem. Se você fizer essas 3 coisas que a maioria não faz, você já vai ter o nível de endorfina ali muito maior no seu cérebro e você já vai ser mais feliz. E pode ter certeza que é muito mais elevado do que a maioria da população. É, muito Porque mais. as pessoas, a gente vive numa sociedade cansada e exausta, né? Então, assim, que vem desempenhando pouco, né? Que vem não tendo muita disciplina, né? Que é uma disciplina básica, né? Do comer, do dormir. Exatamente. E essa disciplina ela é importantíssima para você não ter burnout, para você conseguir viver com a sua carreira sem grandes frustrações. Então eu sempre falo assim, gente, você quer produzir? Beleza, coloca um horário. Pode ter um dia ou outro que você não consiga banquear, mas como qualquer profissão, não é porque é artista que é uma profissão diferente. Eu na Boreal, eu sei exatamente o que eu vou fazer todos os dias, né? Então, das 10 da manhã às 11 da manhã, eu vou mandar e-mail para gravadoras. Do meio-dia até 1h eu vou almoçar, das 2 da tarde até as 3 da tarde eu vou estudar o mercado, a horário, à noite eu vou produzir. Então coloca horários, né?
das 6 da tarde às 8 da noite eu tô bem, eu gravo meus vídeos pra semana, pra colocar nas redes sociais. Então, ter essa organização, ela é fundamental pra mentalidade do artista ficar melhor, porque daí ele vai conseguir, primeiro que ele vai ficar mais feliz com ele mesmo, ele vai ver que ele tá fazendo. Uma grande frustração do artista é falar, não tô fazendo, não tô conseguindo. Mas se você tiver essa organização, você vai fazer no horário, né? A não ser que você procrastine a sua própria organização, aí já é 500, mas facilita, né? Procrastinar. Ô, palavra. Oh, meu Deus do Eu procrastino pra céu. Tem um caramba curso também. na Boreal como não procrastinar? Ah, eu acho Eu que é vou o... criar, gente, pra mim, porque eu sou a pessoa, eu sou a minha própria procrastino. persona, gente, porque eu procrastino pra caramba também as coisas. A gente procrastina por 1000 motivos. A Carol pode falar melhor porque ela é psicóloga. Mas a gente procrastina por medo, a gente procrastina por ansiedade, por se sabotar, por achar que não vai conseguir, ou por várias coisas. Principalmente quando é uma tarefa que a gente não tem tanta habilidade, ou que a gente tem um pouco mais de dificuldade. A gente não gosta. Que a gente não gosta. Todo psicólogo que eu vou terapeuta fala, minha criança, ela grita. E a criança que não gosta de fazer as coisas, né? Você, tipo, tem que fazer, mas não, prefiro ficar brincando do que estudar, entendeu? E aí é aquela coisa também, né? A gente precisa adultecer, que precisamos fazer coisas que a gente não gosta pra gente chegar no lugar que a gente quer chegar. Então, nem tudo que eu faço eu amo. Mas eu sei que algumas coisas eu preciso fazer, porque senão eu não vou conseguir chegar onde eu quero chegar. E pro artista a mesma coisa, você tem que fazer isso, tem que trabalhar sua comunicação, você tem que trabalhar sua carreira, você tem que fazer planejamento. Se você não gosta, estuda, aprende, estabelece metas, estabelece objetivos e a sua agenda. E aí você vai conseguir começar a visualizar um pouco melhor do que está fazendo, né? Porque senão você começa a fazer suas coisas e você não vê os resultados. Você até tem resultado, mas você não vê. Porque você não marcou no papel, você não viu o que você estava fazendo. Eu também sou muito do papel, sabia? Tudo eu gosto de botar no papel. Tenho até uma lousa branca que eu escrevo. Coloco as metas anuais, as metas mensais e tudo mais. E teve algum artista da Boreal agora no Detal? Você foi assistir? Você leva para as pessoas aprenderem? Porque é uma aula também pro artista e assistir outro, né? Sim, a gente… agora mesmo, ontem, no domingo, a ODD encerrou, que é uma festa de São Paulo, que a gente faz assessoria de imprensa também. O Davis, que é um dos principais artistas também no cenário alternativo brasileiro, que é um dos fundadores da ODD, também tocou lá, né, junto com a Label. Também é um artista que a gente também faz assessoria de imprensa. Aconteceu. É que acontecem coisas. Não, ela viu um barulhinho. Olha o TDAH. Tá vendo? Desperta, volta. É só assim. A gente faz assessoria de imprensa para esses artistas. Fui lá, vi eles tocar. Eu sempre que eu posso, eu vejo meus artistas tocar. É porque eu acho que é muito importante, né? Você vivenciar o que o seu cliente tá vivendo, ou que o seu aluno está vivendo. Tenho vários alunos, a Carola foi minha aluna também, inclusive, legal. E hoje a gente faz assessoria para ela. Então, assim, tem vários alunos meus que às vezes tocam em eventos pequenos que eu gosto de ir lá também para ver. Não dá pra ver, porque eu também preciso cuidar da minha saúde mental, né? Nossa, gente, e trabalhar com música é uma loucura, porque se eu ficar saindo toda hora, eu não consigo. Eu durmo cedo, eu acordo cedo, eu tenho uma rotina normal. Vou pra academia, então assim, eu estabeleci essa rotina porque eu já tive 2 burnouts. E eu não tinha essa rotina, então hoje eu estabeleci a rotina e faço questão. Então quando eu posso, eu vou e eu gosto, mas não é sempre. Em que momento você falou assim, cara, preciso procurar um médico, e você pensou, e tava um burnout, ou foi pensando que era algo, foi diagnosticada? Demorou pra entender? Demorou muito, assim. Eu tinha um sócio na época, e aí a gente começou a fazer um trabalho de acompanhamento de uma profissional, que estava ajudando a gente a organizar a empresa, tal. E aí ela foi a primeira pessoa que identificou isso. Ela falou, cara, vocês estão com burnout? Os dois falou? Ela falou, vocês estão com burnout? Porque a gente estava assim, era uma coisa horrível, a gente não conseguia mais. Eu não estava mais gostando de trabalhar e várias coisas assim envolvidas. E aí eu fui procurar uma terapia. E se vocês trabalhavam em todos os lugares, em todos os momentos, né? Era uma loucura, a gente trabalhava tudo errado. Eu acordava trabalhando, já acordava com o computador na mão. Almoçava com o computador. Ia dormir trabalhando. Não tava indo na academia, até tava, mas eu não ia sempre. Fazia uma aula de zumba aqui, uma aula de zumba ali. Não tinha uma rotina boa, é péssimo. Então, tudo isso ajudou e a gente trabalhava muito errado. Eu não demorei muito para contratar uma equipe,
a gente queria fazer tudo, porque daí vem aquela coisa de autocontrole também. Eu que estudei, eu que entendo o mercado, eu faço bem. E aí eu tenho que treinar uma pessoa, a pessoa não vai fazer bem igual a mim. E lógico, você não tem a bagagem que eu tenho. E eu demorei muito pra conseguir. Dificuldade em delegar funções. Eu demorei muito em delegar. Isso assim, me ajuda muito no meu burnout. Então, por que a gente tava falando isso? Mas enfim, tem vários fatores, né? Não, é como E assim, diagnosticou, como aí você falou, cara, vou procurar. Então aí foi isso. Aí eu fui procurar ajuda. E foi um processo, porque daí não foi da hora pra outra que eu mudei a chavinha. Eu tô nesse processo de melhorar a minha vida, de autoconhecimento e ter uma rotina mais saudável, pra ser mais tranquila, ter mais prazer. Já faz anos. Uns 4 anos, pelo menos. Na pandemia, lançou o curso e tal. E às vezes você volta, aí você patina de novo, aí você começa aí volta. Então, foi um processo para eu conseguir assimilar que não, agora eu não vou sair dessa rotina. Então, agora eu faço escolhas de ter que falar não algumas vezes, de não sair algumas vezes. Você era uma pessoa difícil de falar não? Eu tinha um problema com não, misericórdia. Eu também. Tudo que me pediam eu fazia. Agora eu falo não. Não, e às vezes eu era mal falado, porque eu falava não, eu falava sim, só não tinha como fazer, eu não dava, eu tinha que ser 10 ao mesmo tempo. Eu tipo, falava Deus. sim pra todo mundo, né? E ainda saíam falando de mim. Cara, o João promete as coisas e não cumpre. Isso é um problema grande. Porque acaba combinando várias coisas ao mesmo tempo, né? No mesmo dia. É aquela roda de amigo que você não vai, e o assunto é você. Se você der conta, você vai ter um burnout, porque você vai ter que virar noites pra fazer isso, né? Recentemente eu tive que virar noites. Eu acho que às vezes tudo bem, às vezes você vai ter que trabalhar mais. Sim. Mas desde que sejam projetos específicos e que tenha data pra acabar. Então eu tava fazendo a edição da revista impressa da House Mag. E aí eu fui pra Europa, num cliente meu também, que é o Untold, lá na Romênia, que a gente faz assessoria de imprensa pra eles, que é um enorme festival. O sexto maior da Europa, o segundo maior da Europa, pela votação da DJ Mag, depois do Tomorrowland. Maior não, top lá, é a votação popular.